estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ronaldo. Oi, Ronaldo, tudo bem? E a gente está aqui hoje para falar sobre a indústria cultural nas práticas esportivas. Quero que vocês observem a imagem e tentem tirar uma ideia dela. O que vocês acham que isso significa? Para a gente já começar a ir pensando um pouquinho sobre como que funciona essa indústria cultural aliada às práticas esportivas. Como que ela tem essa ligação? Qual é o elo entre elas? Então aqui a gente tem a imagem de uma indústria, né? A indústria, o que ela produz, o que faz com a pessoa, né? O que coloca na sua cabeça, como que você retém isso, né? E o que você vai precisar para que isso seja um ciclo. Então, para vocês já irem aí pensando um pouquinho com relação a isso. Os objetivos da nossa aula. Reconhecer a influência e a apropriação do esporte pela indústria cultural e também que vocês consigam, a gente espera que vocês consigam relacionar as práticas esportivas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica e também econômica. E algumas reflexões para que vocês possam aí irem pensando, né, e tentar olhar dessa forma para ver como que a gente pode responder nessas questões. Você acha que a indústria cultural, ela modifica as relações esportivas com a sociedade? Vocês acham que a indústria cultural, ela modifica essas relações? De que maneira que isso pode acontecer? O que vocês acham? De que maneira que ela pode modificar, se vocês acham que modifica, como que ela pode modificar essas relações esportivas? Ganhar medalhas tinha qual significado durante a história da humanidade? Você sabe. Então vocês sabem que quando existiam os Jogos Olímpicos e as pessoas ganhavam medalhas, não só Jogos Olímpicos, né? A gente está falando de Jogos Olímpicos porque a gente pensa logo em Olimpíadas quando a gente pensa em medalha. Então vamos utilizar, se apropriar desses jogos. Você sabe qual que é o significado que tinham essas medalhas lá atrás? E hoje? Qual o significado que essas medalhas têm? E você aí tem sorte? Quero saber se você é aluno, professor, se você tem sorte, se você é bom de palpite. Nós vamos falar sobre isso lá no finalzinho da nossa aula para tentar descobrir se você é uma pessoa que tem sorte. Então, falando um pouquinho sobre o esporte e a indústria cultural, o esporte moderno surgiu no início do século XIX como consequência de transformações sociais, mas só se instaurou como importante fenômeno sociocultural durante os séculos XIX e XX. Então, o esporte ele veio sofrendo transformações, né? Então, entre o século XIX e o século XX, que ele se instaurou como um importante fenômeno social. Então, a gente pode dizer que o esporte, com as suas transformações, né, virou um fenômeno sociocultural. O esporte sofreu e sofre várias transformações constantes em sua história, de acordo com as mudanças no meio social, mas as mudanças mais significativas ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. Então, eu estou tentando colocar aqui para vocês, para a gente entender esse processo, para fazer esse elo com a indústria cultural, como veio o esporte, qual a história dele, como que ele veio, né, como ele veio caminhando, tá? Então, nós tivemos várias mudanças e como aqui esse slide está dizendo para nós, as mudanças mais significativas aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período, tá, o esporte teve grande importância para o meio político, configurado num elemento de disputa na tentativa de superação de um país sobre o outro, principalmente nos Jogos Olímpicos. Então, aqui tem uma imagem, né, dos Estados Unidos e a União Soviética, que naquela época, na época da Guerra Fria, eles utilizavam muito, não só eles, tá? Mas a gente está falando das duas potências da época. Eles se apropriavam do esporte para disputar, né, para ver quem que se superava também nesse quesito. Tá? Então, por isso, teve um ponto positivo, porque foi investido muito dinheiro para que esse esporte, os estudos do esporte, para que as pessoas pudessem conseguir chegar no ponto mais alto e, com isso, quem se beneficiou foi o esporte. E a gente chega no nosso primeiro exercício. O que a Guerra Fria influenciou nas mudanças sociais do esporte? Compartilhe as suas ideias. Então, o que você acha? Como que a Guerra Fria ela influenciou para as mudanças sociais do esporte? Tá? Nós já voltamos.
Retornamos. Então, o que você acha? O que influenciou para que houvessem essas mudanças no esporte? Então, a Guerra Fria, ela influenciou em alguns aspectos, tá? Então, por exemplo, para a gente entender, mais uma vez, Estados Unidos versus União Soviética, tá? E o esporte era utilizado como uma arma da propaganda política. Então, como eles estavam em guerra, o nome diz, a Guerra Fria, eles se utilizaram do esporte como forma de arma para ter uma questão da propaganda política. Como vocês sabem, quando algum atleta, por exemplo, ganha uma prova, geralmente o que ele faz? Ele abre a sua bandeira, estende a bandeira, sai correndo. E aí a mídia e tudo que está envolvido está olhando, observando essas imagens, fotos, enfim, elas vão ser transmitidas no mundo inteiro. Então eles utilizavam do esporte como essa arma para que tivesse uma propaganda política para dizer que o seu país era melhor, era superior ao outro. Então era uma disputa entre socialistas versus capitalistas, e a Olimpíadas então era conhecido como esse campo de batalha, tá? Então teve esse marco bem histórico, bem forte, marcante, com relação à Guerra Fria. Vamos ver alguns aspectos dessa influência no campo esportivo, vamos ver mais um pouquinho. Então, o uso político do esporte, no qual os governos passaram a explorar a capacidade desse fenômeno. Então, eles viram nesse fenômeno uma forma de conseguir se superar, e que as pessoas, a população, sentisse orgulho. Então, eles se apropriaram do esporte para tentar explorar isso aí. Nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, Hitler utilizava muito da supremacia, a supremacia branca, e aí ele quis levar para o seu país as Olimpíadas para que fosse divulgado o seu governo, para mostrar a organização e tudo mais. E aí esse cara aqui, o Jesse Owens, ele conseguiu ganhar 4 medalhas de ouro, tá? E aí é essa imagem bem marcante dessa época, desses Jogos Olímpicos, que foi em Berlim, em que ele conseguiu mostrar que os negros nessa época, nessas Olimpíadas, se superaram 4 vezes, mostrando que não só ali, mas na vida a gente tem que entender que a cor não significa nada, tá? Cada um, todos nós temos que nos respeitarmos, independente da cor que a gente tiver, tá? As Olimpíadas de 1980 em Moscou, o esporte passou a ser uma forma de manifestar superioridade frente aos outros povos. Então era uma disputa, uma briga para ver quem que fazia a melhor abertura, quem fazia o melhor encerramento. Então, por isso, o esporte teve um ganho, porque aí as pessoas investiam, os governos investiam muito dinheiro, e aí a gente tem vários marcos dentro do esporte nessa época. Ganhar medalhas tornou-se um símbolo de superioridade de um sistema político sobre o outro, e o esporte começou a se expandir devido ao aumento de investimentos. Então, confirmando o que a professora falou agora há pouco. Vocês podem olhar lá, esse quadro de medalhas é do Rio de Janeiro, é um pouco diferente, naquela época, mas esse eu tentei trazer o mais moderno. E esse quadro de medalhas, querendo ou não, tem essa disputa. O meu país está lá em cima, em primeiro lugar, o melhor país do mundo, enfim, tá? O esporte transformou-se numa extensão da competição política, militar e econômica. O aumento do financiamento às modalidades olímpicas por parte dos Estados Unidos. Então, aqui, essa frase aqui, ela frisa bem essa questão, dessa ajuda financeira para que o esporte retornasse de uma maneira qualificada e positiva. E o esporte começou a se expandir devido ao aumento de investimento. Quando o Estado, a nação, ela investe em algo, esse retorno começa a aparecer. O esporte, após a queda do Muro de Berlim, então, teve o fortalecimento da perspectiva espetacular, passou a ser mais conhecido e valorizado em todo o mundo e começou a apresentar o potencial mercadológico. Então, as pessoas começaram a ver que, através do esporte, também podia fazer essa ligação com a questão mercadológica, que seria investimento para que isso voltasse de uma forma rentável em dinheiro. Com o avanço da industrialização e devido ao aumento das proporções de divulgação e influência cultural das competições esportivas, os Jogos Olímpicos passaram a atrair um enorme público mundial. Vocês aí, alunos, vocês estudantes, acham que
na época lá atrás, lá no começo dos Jogos Olímpicos, existia essa quantidade de pessoas aqui tirando foto? O que você acha? Não, né? Então, eram poucos, né? Então, óbvio que tem uma época que não tinham recursos, mas eram poucos. Hoje em dia, né, eles fazem uma seleção, é uma quantidade X por país, e você tem que ser credenciado. Então, olha quantas câmeras e quantos fotógrafos para marcar aquele momento. Então, pense quanto que vale uma imagem de um atleta ganhando uma medalha olímpica, por exemplo, para vocês já irem pensando. E vamos lá, vamos para o nosso segundo exercício. Observe as imagens e escreva de que forma os grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas, contribuíram na mercantilização do esporte. Então, de que forma que esses eventos eles contribuíram, né, para que o esporte virasse um... Quando a gente fala em mercantilização, vamos pensar em mercado, né? Mercado-venda. Então, de que forma que esses eventos grandes, vamos pensar em eventos grandes esportivos, o que a gente tem? Vamos pensar alguns juntos. Vamos pensar na nossa realidade aqui, Brasil. Olimpíadas, Copa do Mundo, né, que a gente assiste bastante, o meio televisivo e a mídia passa para nós. Mas a gente pode citar do mundo, o que a gente pode citar? NBA, né, NFL, o que mais? Eurocopa. Então, tem vários eventos que têm essa grande proporção. Aí, como que eles contribuíram para que esse esporte virasse mercado. Tá? Até aqui na imagem eu quero que vocês observem aí, enquanto vocês vão pensando, as imagens, o que elas querem dizer. Tá? Nós já voltamos.
E aí, o que vocês acham? Né? De que forma que esses eventos eles contribuíram para que virasse mercado? Vamos utilizar aqui as imagens que a professora trouxe mesmo. Então aqui está um Cartola, né, como conhecido, né, eles utilizam esse nome. Então ele está ali dizendo para você expor, né, o seu produto ali, que ele vai levar para um clube e daí esse clube vai mostrar o seu produto e vai ser conhecido o seu produto. Quando que um produto ele começa a ter, fica famoso, vamos falar assim, quando ele está sendo visto. Quanto mais pessoas verem o seu produto, mais ele vai ficar conhecido, tá? E aqui, ó, veja a Copa de TV Nova. Então, na época da Copa, para assistir o jogo da seleção, a família reunida, pipoca, e todo mundo ali na sala assistindo, vizinho, parente, né, churrasco. Geralmente, o que acontece? As pessoas, né, vão pela emoção e olham aquela televisão bem grande, né? Agora está ficando cada vez maior, né? Agora estão usando já o telão. E aí vão lá e compram a televisão, parcelam, para que o evento seja visto de uma maneira mais agradável, né? Então, isso também significa mercado. O esporte, aquela emoção e tudo aquilo que ele traz faz com que eu gaste um dinheiro, né, buscando um benefício que é a minha satisfação em estar assistindo o jogo, nesse caso aqui. Tá? Aí eu trouxe para vocês também, né, o que está bem em voga, em evidência, que é o trading esportivo. O que é o trading esportivo? É a compra e venda na bolsa esportiva. É o ambiente onde são feitos investimentos antes e durante um evento esportivo. Futebol, tênis, corrida de cavalo, entre outros. Então, como é que funciona? Então, eu tenho um amigo que faz os jogos, né? Ele é o responsável, e eu mando para ele, olha, eu quero jogar tantos reais no jogo hoje do Coritiba contra o Atlético. Então, eu acho que o Atlético vai ganhar de 2-1. Desculpa os que torcem para o Coritiba, estou dando exemplo. Então, eu vou colocar, pode colocar 2-1 para o Atlético. Se der o 2-1 no final do jogo, eu vou ter um retorno financeiro, porque eu fiz uma aposta e eu acertei essa aposta. Então, daí tem várias formas, não só no futebol. Tem tênis, corrida de cavalo e vários outros esportes. E o objetivo do trader esportivo é negociar probabilidades dos acontecimentos dos jogos. Então, você vai negociar quais as probabilidades. Você pode, não só o resultado final, você pode colocar quem é o jogador que vai fazer o gol. Estou usando o futebol, tá, como exemplo, mas eu posso colocar quem que vai estar ganhando no primeiro tempo, né? Se o time da casa vai ganhar, se o time de fora vai ganhar. Então, tem várias possibilidades. Então, esse é um mercado que está crescendo muito, envolvendo o esporte, e não só o futebol, mas todos os outros. E aqui eu coloquei algumas só para conhecimento assim mesmo, para vocês verem. Então, esses são os mais conhecidos do mundo, tá? É onde são os locais onde tem as apostas mais famosas do mundo. A gente está falando do mundo. Ah, professora, mas eu aqui no Brasil eu conheço aquele lá. Ok, mas se a gente falar no mundo, os mais conhecidos são esses, tá? E a gente chega no nosso terceiro e último exercício, que a gente vai vivenciar ser um trader esportivo. Então, vocês vão vivenciar ser esse apostador, esse jogador ou jogadora. Então, escolha 3 jogos ou partidas que irão acontecer nos próximos dias. Alunos, não precisa ser futebol, pode ser basquete, aproveitar que, né, NBA aí em evidência, pode ser qualquer esporte, pode ser um esporte que você goste aí. O que você vai fazer? Para cada jogo ou partida, você vai escolher a equipe que vai vencer, quem que vai fazer o gol ou quem vai fazer mais pontos, né? Se a gente falar do basquete, por exemplo, do vôlei, quem vai fazer mais pontos, e qual será o placar? O que você acha que vai dar no placar? Então, você vai escolher 3 jogos, vai anotar 1, 2 e 3 e vai colocar essas respostas, né, em cada um dos 3 jogos. Anote no seu caderno e confira depois o resultado. Boa sorte! Então, a ideia é você anotar no seu caderno para tentar ver se você está bom de palpite, como que você sairia palpitando nesses 3 jogos ou nessas 3 partidas. Aqui, saiba mais um pouquinho sobre esporte e consumo. E o que a gente estudou na aula de hoje? O esporte espetáculo, esporte e a mídia e também o esporte e consumo. Eu gostaria de agradecer vocês, estudantes, professores, agradecer nosso intérprete Ronaldo também. Muito obrigada, Ronaldo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.